Muito boa noite. Vamos começar com o livro Mantras de Vida. Vivo feliz por saber compreender e obedecer às leis de Deus. E no livro dos Espíritos, estamos na pergunta 722, sobre a lei de conservação. A abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos é racional? É permitido ao homem se alimentar de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimiram as suas leis. Para imprimir maior autoridade às suas leis, apresentam-nas como emanadas de Deus. Aí relativiza bastante, né? E hoje vamos recomeçar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós terminamos na semana passada. E vamos começar com a própria introdução. Objetivo desta obra. Podem-se dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem se reunir, estandarte sob o qual podem todos se colocar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem entendê-las, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas.
Impossível, então, apanhasse-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se escreveram de moral evangélica, mas o arranjo, em moderno estilo literário, lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas, destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para esclarecer esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, agrupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite que se recorra à classificação vulgar quando oportuno. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pôr ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam conhecer os que têm estudado seriamente e que, como todos, mais tarde ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa a razão pela qual, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta a luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, teriam talvez sofrido uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade das origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém, a esse respeito, goza de qualquer privilégio. Essa obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pôr em prática a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Para terminar, as trovas dos trovadores do além. A primeira é de Teotônio Freire, Amor.
Uma frase apenas, olhar terno que se afasta, um bilhetinho, uma flor para quem ama, isso basta. Idildo Rangel. Esquecimento na terra, anestesista divino. Sofrimento, cirurgião que nos opera o destino.